Este vídeo teve o apoio do Board Game Café. A jogar é que a gente se entende. Um café onde podem desfrutar dos vossos jogos e muito mais. Este café está situado em Vila do Conde. E se estão interessados em saber mais, consultem o link na descrição do vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dead Board Games, e neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos e depois vou dar a minha opinião sobre este Just One, o jogo que ganhou o prémio de Spiel des Jahres e que foi desenvolvido por Ludovic Roudy e Bruno Soter, de 3 a 7 jogadores e com duração aproximada de 20 minutos e distribuído pela Repos Production. Por isso, se querem saber mais, não saiam daí. Vamos começar então por tirar os componentes dentro da caixa. Então, o jogo Just One vem com 110 cartas, 7 marcadores e 7 suportes. Para começares então o jogo, cada jogador deve escolher uma cor, retirar então o marcador dessa cor e um respectivo suporte. Em seguida, deves retirar 13 cartas do baralho. As restantes cartas são devolvidas à caixa de jogo, pois não serão utilizadas. Assim como todos os suportes e marcadores que não forem utilizados. Depois escolhe aleatoriamente o primeiro jogador e o setup está feito. O jogo Just One é jogado em várias rondas e o objetivo do jogo é os jogadores em grupo, porque isto é um jogo cooperativo, adivinharem o maior número de palavras que conseguirem. O jogo termina assim que as 13 cartas se esgotarem. No seu turno, o jogador ativo deve começar por retirar a primeira carta do topo da pilha e, sem ver, deve colocá-la no seu suporte. Depois, em seguida, o jogador deve referenciar um número de 1 a 5. Como vocês veem, a cada número está associada uma palavra. Então, se o jogador dissesse, por exemplo, o número 2, a palavra 2 está associada a Doctor, ou seja, doutor. E os outros jogadores agora têm de dar pistas para que este jogador, sem ver a palavra, consiga adivinhar a palavra da qual disse o número. Quando os jogadores vão então dar a sua pista, existem algumas regras que devem seguir antes de escrever a palavra no seu suporte. Em primeiro lugar, a pista que vão dar deve ser composta única e exclusivamente por uma palavra. Em seguida, números, caracteres especiais e onomatopeias são permitidas. No entanto, palavras escritas noutra língua, ou mal escritas ou inventadas, que sejam da mesma família ou mesmo palavras homófonas, não são permitidas. Depois dos jogadores terem escrito então a sua pista, devem então virar para os outros jogadores e todos veem as pistas menos o jogador ativo, para já, e agora os outros jogadores devem observar as palavras e devem excluir de imediato todas as palavras que são iguais. Neste caso temos duas, doente e doente. Para excluir uma palavra, simplesmente os jogadores baixam então o seu suporte. Depois deves excluir todas as palavras que são variantes de uma mesma palavra, ou então que são da mesma família, ou ainda se tiverem escritas mas com o género oposto. Neste caso, com esse critério temos hospital e hospitais, que também deve ser excluído. Depois, com as palavras que sobram, devem virá-las então para o jogador ativo e agora este sim pode olhar para as pistas que foram dadas. O jogador olha então para as pistas que foram dadas e, no caso raro de não haver, por exemplo, pistas à frente do jogador, esta carta é tirada para fora do jogo e uma nova ronda se deve iniciar. Depois do jogador ter visto então as pistas, o jogador tem que tomar uma opção. Ou o jogador arrisca ou então passa. Se o jogador passar, esta carta também sai fora do jogo e uma nova ronda se inicia. Se o jogador quiser tentar acertar, deve dizer uma palavra. E se acertar, esta carta é posta a alguns na mesa e contará como pontos de vitória. Se o jogador disser uma palavra mas errar, esta carta e a primeira do topo do baralho são retiradas para fora do jogo. Se esta carta for a última carta que os jogadores estão a jogar e o jogador errar a palavra, esta carta e a última carta em que os jogadores acertaram sai fora do jogo. Depois disto, os jogadores devem apagar as pistas que deram aqui dos seus suportes e uma nova ronda se deve iniciar e agora o jogador ativo deve ser o jogador à esquerda do último jogador ativo. E, como eu disse, o jogo desenrola-se desta maneira até que as 13 cartas se tenham esgotado. Nessa altura, os jogadores devem contabilizar as cartas com as palavras que acertaram e comparar com o resultado que vem no verso do manual de instruções. Como eu referi, então, os jogadores pegam nas cartas em que acertaram as palavras e comparam depois com esta tabela e veem qual é que é o resultado.
Existe ainda uma variante para 3 jogadores, onde cada jogador tem então 2 suportes, ou seja, quando o jogador não for o jogador ativo, cada um terá que dar 2 pistas e não uma. O resto, o procedimento é habitual e também podem comparar depois o resultado com o que está aqui nesta tabela. Tempo então agora para dar a minha opinião sobre este jogo, que é o Just One. E começo logo por 4 pontos positivos que, quando estão presentes num jogo, dificilmente ele é mau. Então, ser um jogo simples, ser um jogo fácil de aprender, rápido e divertido. Quando isto está presente num jogo, meus amigos, vocês têm aqui um grande jogo. E este, sem dúvida, a nível dos party games, é um grande jogo. E estes 4 pontos fazem surgir outro ponto positivo, que é o facto de ele ser viciante. E quando vocês vão para uma partida de Just One, vocês não ficam só por uma. Vocês jogam 1, 2, 3... E às vezes vocês já nem estão a jogar o jogo na sua vertente, mas estão só a fazer a atividade de adivinhar as palavras. E isto acontece muitas e muitas vezes. Eu joguei este jogo várias vezes e terminamos simplesmente só a tirar cartas e com um jogador a dar pistas, com os jogadores a dar pistas e um a tentar adivinhar. Muito, muito, muito divertido. E outro ponto positivo que o jogo tem é que, embora as pistas às vezes possam parecer fáceis de dar, não é bem assim, porque vocês têm que ter em mente que não podem quebrar nenhuma das regras daquelas que eu referi no vídeo para darem pistas, e ao mesmo tempo têm que tentar adivinhar aquilo que os vossos adversários vão dar como pista, porque se vocês tiverem pistas muito parecidas, estas vão se anular. E isto é que dá aqui um twist engraçado ao jogo, vocês tentarem se pôr na perspectiva de outros jogadores, e às tantas os jogadores estão todos a pensar no mesmo e acabam por não escrever às vezes palavras que são óbvias. Por isso, este twist é muito, muito engraçado, há um toque muito engraçado ao jogo. Passando para os meus pontos menos positivos, em primeiro lugar eu atribuo ao facto de o score não ser o melhor. Eu não gosto quando num jogo cooperativo nós temos que alcançar só um determinado score, parece que falta aqui qualquer coisa. Acho que eu gosto de ter aquela sensação de ganhar ou perder contra o jogo. Seja em equipa ou a nível solo, gosto sempre de ter um objetivo claro, ou seja, tentar ganhar ao tabuleiro. Não gosto de ter aqui pontuações para atingir, porque parece que falta aqui qualquer coisa. Inclusive quando a pontuação começa logo no 0, ok? Vocês nunca vão perder neste jogo, ok? O segundo ponto menos positivo tem então a ver com a dependência da língua, ok? Isto para algumas pessoas pode ser uma barreira, mas embora com a tecnologia que existe hoje em dia, vocês facilmente conseguem a tradução da palavra e podem jogar mesmo com a versão em inglês, mas isto para algumas pessoas pode ser uma barreira. E termino os pontos menos positivos com a versão para 4 jogadores, que para mim eu não recomendo. Se vocês estão a pensar em jogar isto a 4 jogadores, eu acho que não funciona tão bem. Porquê? Porque aconteceu o caso de pessoas darem pistas iguais, e numa partida para 4 jogadores, um adivinha e 3 estão a dar pistas, e se há 2 pistas que são iguais, o outro jogador só tem uma pista para adivinhar a palavra e fica um jogo extremamente difícil, e eu não achei tão engraçado assim quanto as outras versões. Mas não quer dizer que o jogo não funcione, o jogo funciona a 4 jogadores, mas eu não gostei particularmente desta versão. Pontos pratos na balança. Este é um jogo sensacional. Este ganhou o prémio de Spiel des Jahres de 2019, ou seja, este é o jogo do ano deste ano. E o que é que eu posso dizer? Dos jogos que para já eu joguei, que já joguei o Lama, joguei este e falta-me jogar o Airworld, este sem dúvida para já bate aos pontos o Lama. Eu gosto muito mais do Just One do que do Lama, e percebo, dentro dos candidatos que existiam, percebo porque é que este saiu vencedor. É um jogo sensacional. Se vocês gostam de party games e de jogos de palavras, este deve estar sem dúvida na vossa coleção, porque é um jogo muito, muito, muito agradável de se jogar, e recebe por isso da Edboard Games um 9 em 10. E é isso, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o gosto, ponderem em subscrever se gostaram do conteúdo, deixem nos comentários também a dizer o que é que vocês acharam deste jogo. Partilhem o vídeo, ajudem a Edboard Games a crescer, porque a Edboard Games é feita única e exclusivamente para vocês. E até um próximo vídeo e joguem muito!